Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a fé como semente. Amém? Jesus disse que se a gente tiver a fé como de um grão de mostarda, a gente pode dizer a um monte, lance-te daqui para colar e o monte vai te obedecer. Amém? Essa palavra que Jesus deixou para a gente no Evangelho é uma palavra que a gente às vezes não entende muito bem. Jesus fala de uma fé pequena como de um grão de mostarda, né? Mas isso não significa que a sua fé deva ser pequena desse jeito. A figura da semente significa que a sua fé pode crescer, a sua fé pode desenvolver. Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, quando Paulo vai falar dessa fé, Jesus diz que como um grão de mostarda, ela move montes. Paulo usa o termo tamanha fé. Paulo fala de uma fé tão grande, que é uma fé que pode mover montes. Amém? Então a gente precisa entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com essa analogia do grão de mostarda. Quando Jesus falou do grão de mostarda, da semente de mostarda, ele estava falando de uma fé que pode crescer e que pode se desenvolver. Amém? E se a gente entende isso, a gente entende a razão e o motivo maior para a gente se relacionar com Deus. A nossa relação com Deus, ela aumenta a nossa fé em níveis estratosféricos. Amém? A gente não consegue desenvolver muito a nossa fé se a gente não tiver um relacionamento com Deus. A gente não consegue desenvolver muito a nossa fé se a gente não souber quem está diante de nós quando nós precisamos crer por algo. É engraçado que Jesus elogia duas pessoas na Bíblia com respeito à fé. Jesus elogia a mulher sirofenícia. Aquela mulher queria um milagre para sua filha, que estava endemoniada, que estava sofrendo. E Jesus simplesmente ignora ela. Jesus diz, olha, eu não vim, né, para aqueles que não são de Israel. Eu não vim para aqueles que são estrangeiros. Eu vim para ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher vira para Jesus e fala, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas. Então Jesus diz para aquela mulher, grande é a tua fé. Né? Aquela mulher conseguiu tirar de Jesus algo que ela não iria receber. Ela não iria receber porque naquele momento Jesus tinha sido enviado especificamente para o povo de Israel. Mas aquela mulher entendeu o acesso à graça. Aquela mulher acessou a graça de tal forma que ela olhou para Jesus e disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Se você me der só uma migalha do que os filhos estão desperdiçando, que alguns filhos não querem, eu consigo a cura e a libertação da minha filha. Amém? Então, quando a gente lida com alguns milagres, a gente acha que a gente está desfrutando de um banquete de Deus, né? De tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, mas Jesus classificou aquilo como migalha. Amém? Então, o pão dos filhos é esse. Jesus nos deu essas vitórias. Jesus nos deu vitórias sobre enfermidades, sobre os cativeiros, né? As situações que a gente precisa de libertação. E a outra pessoa que Jesus elogiou com relação à fé foi o centurião romano. O centurião romano precisava de uma cura para o seu servo. Jesus disse, olha, eu vou até lá, mas ele falou, Senhor, não precisa vir aqui até a minha casa. Ele mandou um recado. Ele disse, Senhor, não precisa vir aqui até a minha casa, só mandou uma palavra, o meu servo será curado. Né? E Jesus disse, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. Então aquele centurião romano entendeu o poder que há na palavra de Deus, que quando liberada pela boca de Jesus, de curar, isso surtiu efeito. Amém? Mas um detalhe dessas duas pessoas que eu citei para você, a mulher sirofenícia e do centurião romano, é que eles não eram israelitas. Eles não tinham acesso à lei de Moisés. Eles não tinham um relacionamento com Deus da lei. Mas eles sabiam exatamente quem estava diante deles. Eles ouviam falar de Jesus e, numa fé simples como de uma criança, eles criam naquilo que Jesus poderia fazer por eles. Um dos maiores empecilhos para nós desenvolvermos a nossa fé é que nós estamos abarrotados de tanto conhecimento teológico que a gente esquece que Deus é um Deus tão poderoso e a gente esquece que a gente pode crer nele de forma simples, para ele fazer milagres simples
porém poderosos nas nossas vidas. Amém? Essas duas pessoas que eu citei, elas não tinham noção, elas não conheciam Deus que desceu no Monte Sinai com fogo, com glória, que deu as tábuas da lei para Moisés, mas elas conheciam Deus Jesus. Elas conheciam Deus Jesus que amava cada um que estava diante deles. O Deus Jesus que operava milagres, o Deus Jesus que fazia a água se transformar em vinho, o Deus Jesus que multiplicava os pães e peixes, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento e é o mesmo Deus hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essas pessoas pelas quais eu estou te falando, elas, elas talvez não foram lá na frente da igreja e levantaram as mãos e aceitaram Jesus. Elas talvez não são aquele tipo de pessoa que leram a Bíblia toda, mas elas são pessoas que possuem uma fé que se manifesta. Amém? Então, não estou dizendo para a gente não fazer essas coisas, amém? Eu faço essas coisas todos os dias, mas com o quesito a fé, não depende do quanto você fez algo, mas o quanto você conseguiu crer na palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês ferramentas para a gente crer na palavra de Deus de forma eficaz. Porque a fé, como eu disse para vocês, ela é como um grão de mostarda. Não significa que ela é pequenininha, mas ela é uma fé que pode crescer, que você precisa plantar, regar, até que ela se desenvolva e cresça grandemente. Amém? Você olha aquele tamanho do grão de mostarda, a gente não imagina que vai gerar aquela árvore tão grande. E esse é o poder da fé, de se desenvolver a ponto de você conseguir colher coisas na sua vida que você não estava colhendo. De você acessar coisas em Deus que você não estava acessando. Amém? Hoje eu quero falar de uma chave que vai te ajudar muito a regar, né? Que vai te ajudar muito a regar essa semente do grão de mostarda que está dentro de você. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma medida de fé. Por exemplo, tem gente que tem uma medida de fé para profetizar. Tem gente que tem uma medida de fé para operar em dons de cura. Tem gente que tem uma medida de fé para operar em milagres financeiros. Mas não importa qual a medida de fé que você recebeu. Você pode, de propósito, edificar a sua fé, desenvolver a sua fé numa direção específica para você colher um milagre específico que você está precisando. A Bíblia diz em Romanos 10 que se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e com o coração cremos, nós seremos salvos. Então a Bíblia deixa uma lei, Paulo deixa uma lei para a gente em Romanos, a lei da confissão. Confessar com a boca e crer com o coração. O nosso problema maior é crer com o coração. Porque crer na mente é fácil. Eu posso pensar assim, eu creio nisso e tal. Mas será que essa fé desceu para o coração? Porque a fé só manifesta quando ela desce para o coração. A fé só manifesta quando ela vem do nosso íntimo mais profundo. Amém? Então Paulo diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração, você vai ser salvo. Essa é a lei da confissão. Então quando a gente precisa de algo em Deus, uma das melhores formas da gente regar aquela semente do grão de mostarda, que é a fé, para que ela cresça e gere o fruto que nós precisamos, é a confissão da palavra. Você pegar versículos bíblicos como Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, Ele carregou sobre si. E você declarar isso continuamente, vai edificando a sua fé na palavra, vai edificando a sua fé naquilo que Deus disse ao seu respeito. Você pegar versículos como 2 Coríntios 8, 9, que diz que o Senhor Jesus, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, para edificar a sua fé na área financeira, para que Deus consiga te dar aquilo que você está precisando. Amém? E como geralmente eu faço isso? Eu separo tempos de confissão, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para declarar versículos da Bíblia que dizem o que eu estou precisando receber de Deus. Às vezes estou precisando de uma cura. Eu digo, Senhor, verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as minhas dores
e as minhas enfermidades o Senhor carregou sobre si. Eu simplesmente fico agradecendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me curou. Senhor, muito obrigado, porque por suas feridas eu fui sarado. Senhor, muito obrigado, porque não há enfermidade alguma em mim. Eu fico confessando a palavra, declarando os versículos que a Bíblia diz ao meu respeito, para que a minha fé naquilo que a Bíblia já disse ao meu respeito aumente. Amém? Então eu quero deixar essa chave para você hoje. Você está precisando de um milagre? Está precisando de uma cura? Está precisando de uma provisão financeira? Está precisando de que o Senhor entre nessa situação? Ache versículos bíblicos que diz a respeito dessa situação e comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. Comece a declarar essas palavras. Em Provérbios, a Bíblia diz que nós estamos presos pelas palavras que saíram da nossa boca. Quando você fala algo, você fica preso àquilo. Quando você fala algo, você pega aquilo no mundo espiritual. E, Janderson, quantas vezes eu vou precisar falar isso até se manifestar? David Robinson conta que uma mulher chegou para ele precisando de cura, ele é muito usado em milagres. Ele orava por várias pessoas, elas eram curadas, mas quando ele orou por essa mulher, ela não foi. Ela falou, pastor, o que eu preciso fazer para receber a minha cura? Eu sou uma professora, eu sei receber instrução, o que eu preciso fazer? Ele falou que disse para essa mulher, para que ela confessasse, declarasse a palavra de Deus naquela área e louvasse o Senhor pela sua cura. E aquela mulher estava com câncer e ela ficava declarando ali a palavra de Deus na sua casa, declarando, 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 até que certo momento ela declarou tanto que o câncer sumiu do corpo dela. Essa chave é muito poderosa, mas ela só funciona se nós praticarmos. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é: entre para o seu quarto, separe horas e momentos para declarar a palavra de Deus na área que você precisa. Para que você edifique a sua fé na área que você precisa e para que a cura brote na área que você precisa. Amém? Não só a cura, mas também todos os milagres que você precisa.